Pessoal, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para estudarmos sobre o Evangelho de Jesus, como nós fazemos todos os sábados. É uma oportunidade abençoada, de nós falarmos sobre a vida do Cristo, os ensinamentos de Jesus. Vamos dar as boas-vindas aqui para Marli Lopes, João Paulo, Sueli, Gilma, Aloísio, boa noite, Laís Antenor, Jaina, Edith. Nós vamos vai entrar, gente, daqui a pouquinho para tocar e cantar para a gente, bom? E após o coral cantar, nós vamos iniciar o estudo. Exemplo de miséria.
vamos trabalhar, nova era começar, a família universal construir. Longe, muito longe vai abrir, todo mundo se criou, e nós todos nos unimos no sentimento de amor. Jesus, exemplo de viver e de amar. Exemplo de viver e de amar. Parece não ter digo como uma e se das suas descerem sobre mim. Ó Senhor, tu refrigeras minha alma, deita-me podem registrar o teu cajado e consola. Tu me conduz, Senhor, na vereda da justiça. Senhor, é teu pastor, é teu guia. Senhor, nada me faltará. Nada me faltará. Mesmo que eu me encontrasse no vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu és a ó Senhor, tu refrigeras minha alma, deita-me fazem registrar o teu cajado me consola. Tu me conduz, Senhor, em vereda da justiça. Senhor, é meu pastor, é meu guia. Senhor, nada me faltará. Nada me faltará. Boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para estudar sobre o Evangelho de Jesus. Mais uma noite de sábado. Nós estávamos até comentando à tarde, a Lúcia está terminando de ler o livro Paulo e Estevão,
E no momento que Paulo começa a sentir as dificuldades de levar o evangelho a todos aqueles lugares que ele gostaria de levar, e as condições são muito precárias. Eles caminhavam, né? Iam a pé, a maioria das vezes, às vezes barco, mas a maioria das vezes caminhavam a pé, com muitas dificuldades, aquelas lutas todas, onde Paulo fazia suas pregações, às vezes era preso, açoitado, era expulso das cidades, né, das aldeias. Aquele sofrimento todo de Paulo, mas uma fé inquebrantável, uma fé, às vezes nós não conseguimos nem entender a grandeza da fé daqueles primeiros cristãos, principalmente de Paulo, a sua força, a sua coragem. Ele, então, com muitas dificuldades, né, para divulgar, e aquela ânsia, aquela vontade, aquele desejo de divulgando a Boa Nova na região, né, onde havia civilização, né, naquele momento, ele recebe a inspiração do próprio Cristo para escrever, Ele começa a escrever as suas cartas e começa a grafar ali a mensagem de Jesus, que era passada através de Estevão e passada para ele. E hoje, né, nós temos, graças a Deus, aí as cartas de Paulo, as mensagens escritas que Paulo deixou para a gente, materializando o pensamento do próprio Cristo. A gente, muitas vezes, nós não conseguimos ainda valorizar e sermos gratos a este trabalho destes primeiros cristãos, desses espíritos de escola, esses espíritos abnegados, esses espíritos iluminados, que desceram de esferas mais elevadas para trazer a Boa Nova para a gente, para multiplicar a Boa Nova, para disseminar a Boa Nova e principalmente para exemplificar o Evangelho, principalmente exemplificar. Então, como nós comentamos, né, essa ideia da base, de uma casa que, quando a base é bem feita, a casa não dá problema estrutural. A base foi muito bem edificada, a base do Evangelho nos nossos corações, nos corações de toda a humanidade. Foi muito bem estruturada, foi muito bem edificada. Então, nós temos só a agradecer esses espíritos iluminados que abriram este caminho para a gente. Para que hoje, em pleno século XXI, com tanta tecnologia, com tantas informações, hoje nós podemos estarmos aqui falando do Evangelho. E a mensagem, a conversa, nossa, nessa troca de experiência, não tem barreiras, né? Não tem barreiras físicas. Vai ao alcance distante. Então, vejam bem as bênçãos hoje que nós temos nas mãos, não é? Então, podemos divulgar o bem, podemos trocar ideias sobre o bem, sobre o Evangelho, aprendermos, né? De uma forma tão intensa, tão rápida, né?
E é o exemplo desses primeiros cristãos. É o exemplo tão grandioso para a gente, nos impulsiona, nos dá força, mais coragem para a gente prosseguir. Porque a gente sente assim, nosso trabalho tão minúsculo, não é? Diante de um trabalho tão gigante que foi deles. Mas Deus nos reserva, né, a possibilidade de nós sermos co-criadores, nós sermos continuadores, né, do bem e do amor. Então, a gente precisamos pensar mais nisso, na importância da encarnação, na importância de estarmos aqui encarnados e de podermos aproveitar bem a nossa encarnação. Nós estamos lembrando no livro 50 anos depois, psicografado pelo Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Essa obra, gente, esses 5 romances históricos, às vezes nós comentamos, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevo, Renúncia. São 5 romances históricos, ditado por Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier. E alguns dos livros, como há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, o próprio Emmanuel, ele é personagem da história. Então, são livros maravilhosos que nós espíritas, nós precisamos ler estes livros. E nós espíritas precisamos reler esses livros. E nós espíritas precisamos estudar esses livros. Às vezes a pessoa que está nos ouvindo, simpatizante da doutrina, é uma oportunidade maravilhosa, né, de nós lermos estes livros. Porque, segundo biógrafos, historiadores do próprio trabalho do Chico, né, comentam que estes livros, o Emmanuel, ele conseguiu resgatar a história do cristianismo primitivo. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, assim, datas precisas. É muito interessante que o Emmanuel cita determinados locais e a gente vai pesquisar, o local não existe mais, é outro nome. Então, assim, a autenticidade, né, do fenômeno, a autenticidade da obra, né? Então, se nós quisermos realmente conhecer a história do cristianismo primitivo, vamos ler essas obras, né? Vamos estudar e nós vamos ter esse conhecimento. E nós passamos, assim, não só valorizar, né, esses cristãos, o próprio Evangelho de Jesus, mas também nós nunca terminamos um livro deste nível da mesma maneira que nós começamos o livro. Nunca. Né? Esses livros, principalmente esse livro psicografado pelo Chico, os livros da codificação, o próprio Evangelho de Jesus, nós nunca terminamos da mesma maneira que nós começamos. Nós sempre terminamos de forma diferente. Nós terminamos pensando, sentindo de forma diferente. Sempre muito melhor. Sempre muito melhor. Então, a preocupação da espiritualidade maior em trazer os ensinamentos superiores, ela é enorme. Ela é enorme. O Chico Xavier havia terminado de psicografar um determinado livro e o lançamento foi em Belo Horizonte. Quando ele chegou em Pedro Leopoldo, ele pensou até em parar de escrever, porque ele recebeu muitos elogios, as pessoas aplaudindo ele diante daquela obra que ele havia terminado. Ele se sentiu assim, roubando as ideias dos espíritos, roubando o lugar dos espíritos. Porque ele sempre se posicionou que toda a obra não pertencia a ele,
A obra pertencia aos espíritos que ditavam as obras. Mas muitos não entendiam e elogiavam o próprio Chico. Então, ele chegou em Pedro Leopoldo com aquele sentimento que estava roubando dos espíritos o lugar que era dos espíritos. Né? Ele estava ocupando o lugar que era dos espíritos. E ele ficou meio desanimado, pensando até em parar. Quando ele estava com esse nível de sentimento, o Neio Lúcio, um dos mentores, que ajudou na obra do Chico também, editou alguns livros, né, acompanhou o Chico também, porque o trabalho do Chico foi todo supervisionado por Emmanuel. Emmanuel era o guia espiritual do Chico. Ele supervisionou todo o trabalho. Né? Quem ia escrever, quem não ia, como ia, tal. Todo o trabalho foi supervisionado por Emmanuel. Nós percebemos, na obra do André Luiz, sempre o prefácio, ele foi ditado por Emmanuel. Porque o Emmanuel dando o ok, né, para que o André Luiz escrevesse. Então, Neio Lúcio era um dos espíritos também que escrevia, que trabalhava com a equipe de Emmanuel. Então, o Neio Lúcio falou com ele assim: Chico, não fica assim não, eu vou te contar uma história. Existia uma comunidade, existia um município, né, uma cidade, onde haviam 2 distritos. Existia o distrito pobre e o distrito rico. E o administrador precisava resolver essa situação. Precisava que aquele distrito rico ajudasse o distrito pobre. E não estava encontrando uma solução. Então, todos que esse administrador procurava para resolver essa questão, ele não conseguia ajuda. Ele não conseguia alguém especializado para fazer isso. Depois de muito tempo, apareceu um burrinho de carga e ofereceu. Então, naquela época, eles colocavam 2 jacá, 2 balaios, um de cada lado em cima do burrinho, né, e amarravam os 2 balaios. Então, esse burrinho, ele saía do distrito rico e as pessoas colocavam ali alimentos, colocavam agasalhos, colocavam roupas, né? Colocavam medicamentos e esse burrinho levava para o distrito pobre. Voltava com os 2 balaios vazios, enchia novamente, né? As pessoas enchiam e levava para o distrito pobre. E assim, com o tempo, resolveu essa situação, equilibrou a situação econômica, social dos 2 distritos. Aí o Chico Xavier sorriu para o Neio Lúcio, o espírito amigo, e disse assim: Neio Lúcio, como burrinho de carga, eu vou aceitar esta tarefa. E aí ele continuou. Então, o que nós percebemos? Que tudo parte realmente do plano espiritual. Tudo parte do plano espiritual. O André Luiz, ele vai chegar num posto de socorro, é narrado no livro Os Mensageiros. E nesse posto de socorro, ele vai perceber um quadro, uma obra bonita, uma obra maravilhosa, de Florentino de Bonat. Uma pintura do Martírio de São Diniz. Aí o André Luiz fala assim: olha, eu, quando estava na Terra, eu vi esta obra lá na Terra. Então, esta obra aqui é uma cópia perfeita da obra que eu conheci na Terra, do pintor francês. Aí o espírito responsável pelo posto de socorro sorriu e disse assim: não, lá é uma cópia daqui. Porque o artista, em desdobramento, ele dormiu, ele foi no plano espiritual, né, numa colônia francesa, e viu esta obra. Então, ele acordou com aquela inspiração de pintar e copiou a obra do plano espiritual. Então, os mentores
vão comentar com André Luiz que tudo nasce, tudo começa no plano espiritual. E aqui na Terra é uma cópia imperfeita. Então, quando nós vemos essas belezas, né, nos deparamos com as belezas, né, com a evolução toda, com o progresso do plano espiritual, do plano terreno, nós às vezes extasiamos, né, diante de tanta evolução, de tanto progresso, tanta beleza, mas às vezes não sabemos, né, que aqui é uma cópia ainda imperfeita. Então, tem um caso, gente, no livro Obreiros da Vida Eterna, do Gotuso. É um caso muito interessante, esse caso do Gotuso. Ele foi um médico na Terra. O André Luiz chega no posto de socorro, ali onde que Zenóbia era a supervisora do posto. Ele chega e encontra com esse Gotuso e começa a conversar com ele. E ele conta a história do Gotuso. Ele era médico, casado, né, tinha os filhos, e ele desencarna relativamente jovem. E quando ele está desencarnando, a esposa jura fidelidade a ele. Pronto. Aí ele desencarna. Ele passa um tempo no plano espiritual, né, se reajustando, se refazendo, aquele período, porque a maioria de nós, né, desencarnamos e precisamos readaptar ao plano espiritual. Porque nós viemos de lá. Passamos um período aqui encarnado. 10, 20, 30, 50, 80, 100 anos, né? Cada um vive um tempo. Então, esse tempo que nós vivemos aqui, nós fixamos experiências aqui, nós fixamos percepções, né? Começamos a lidar com as coisas materiais aqui e acostumamos. Então, quando nós desencarnamos, precisamos de uma nova adaptação ao plano espiritual. Então, uns demora menos, outros demora mais, mas todos nós vamos passar por um período de adaptação, né? Às vezes, a pessoa desencarna, passa 2, 3 dias, a família já quer uma mensagem, né? Uma notícia do desencarnado. E precisamos ter esse conhecimento, que não é milagroso, né? É como a gente sair daqui, um exemplo, a gente sai daqui hoje e vamos viver lá no Japão, não é? A gente vai precisar de um tempo para adaptar com a língua, né, com os costumes, com a alimentação, né, com a cultura. A gente vai precisar de um tempo para a gente adaptar lá. Uma cultura totalmente diferente da nossa, a cultura japonesa. A gente vai precisar de um tempo. Então, no plano espiritual também não é diferente. Não, né? Então, mesmo o espírito mais elevado, às vezes o espírito elevadíssimo, ele já desencarna para só para as esferas mais elevadas. Mas é raro. A maioria precisa desse processo, desse tempo de adaptação no plano espiritual. Então, o Gotuso, ele passa por esta adaptação no plano espiritual, por esse período. Depois de um tempo, ele pede para vir ver a família. Mas só que na cabeça dele, ele vai chegar na casa antiga dele e a esposa, filhos vão estar reverenciando a imagem, a memória dele, né, tal. Quando ele chega, a esposa está casada. Casou. Então, ele leva um choque muito grande. E ele passa a guardar uma certa mágoa, né? Para a esposa ter prometido para ele fidelidade e casou, né? O André Luiz começa a conversar com ele, Gotuso. Aí o André Luiz começa a contar até o caso dele, que foi muito parecido, né? O André Luiz voltou, né? Quem assistiu o Nosso Lar, quem deu o Nosso Lar, lembra. Quando ele volta, ele leva aquele choque, né? Tem um homem lá na cama, né? Então, ele leva aquele choque. Mas aí ele se refaz rapidamente e ele pede ajuda para Narcisa, né? Uma amiga dele do plano espiritual, e acaba ajudando
aquela pessoa, aquele segundo marido da esposa, né? Ele acaba ajudando. Então, ele realmente passa por essa prova. Ele precisava passar, né? Ele passa, aí ele se reabilita, ele entende que realmente havia vencido o compromisso dele, né? Com ela ali, ele precisava seguir o caminho. E ele volta para o nosso lar, aí ele é considerado cidadão do nosso lar. Realmente ele dá esse passo. Ele consegue se libertar. O Gotuso não consegue. E o André Luiz conversa com ele, explica para ele, né, tudo que aconteceu, conta para ele tudo que aconteceu, como foi a sua história e tal. E ele fala assim, mas eu não consigo. O André Luiz fala com ele assim, Gotuso, mas você tem o conhecimento. Ele fala assim, ele sorri tristemente, mas disse, André Luiz, eu tenho conhecimento, mas eu não consigo. Eu não consigo. E é muito interessante que ele pergunta para o André Luiz como que é as esferas mais elevadas. E o André Luiz não está numa esfera tão elevada, ele está numa esfera mediana. Nosso lar já é uma colônia muito boa, mas ele vai narrar de espíritos que descem de esferas mais elevadas para fazer palestra, para conversar, para ajudar, né? Então, existe uma gradação de níveis de evolução. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais ele sobe nas esferas espirituais. Então, o Gotuso pergunta para o André Luiz sobre o nosso lar. Olha só, como é que é? Ele não dá conta de subir mais, por quê? Porque ele está preso. Ele está preso naquela situação familiar, onde que temos que aprender que o amor nós temos que libertar, né? Não escravizar. O amor verdadeiro, ele liberta, ele libera, ele não escraviza. É um desafio, gente. Um desafio, porque cada um de nós estamos no nível de evolução. E vejamos bem, este espírito nos chama muita atenção, porque ele é um trabalhador lá no curso de socorro, no plano espiritual, tem um conhecimento, é um grande trabalhador, mas não consegue libertar dessa situação de mágoa da esposa ter casado. Olha só. Então, o que acontece? Tem todo um processo, né? A história também muito interessante, todo o processo. Eles vão preparar a única solução para ele é ele reencarnar no seio familiar novamente. Olha só. Aí ele vai reencarnar como neto da ex-esposa e como neto do rival, né? Olha só que relacionamento. Então vai ser aquele relacionamento um pouco difícil, já avô com neto, né? Um pouco difícil, mas depois nós estamos aqui para sublimar as nossas relações, né? Aquelas relações nossas difíceis, né? De parentes, de amigos, principalmente parentes, nós reajustarmos, estamos aqui para sublimar essas relações. Então, a ex-esposa, né, com o rival dele aí, entre aspas, né, porque na realidade ele havia desencarnado, vai recebê-lo como neto, né, vai sublimar essas relações amorosas. Vejam bem como é que o processo da reencarnação, né, gente, é magnífico, é maravilhoso. Nós estarmos aqui encarnados é maravilhoso, não é? Nós estamos aqui, um dos objetivos da nossa encarnação é libertar dessas algemas que nos prende, né, uns aos outros, a essas algemas de ódio, né, de violência, de raiva, de mágoa, de rancor, né? Às vezes passam 2, 3 encarnações guardando rancor, guardando mágoa, porque o sentimento amor é um sentimento que liberta, que libera, né? Não é um sentimento que escraviza. Uma vez uma adolescente, após uma reunião
do Centro Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, aproximou do Chico Xavier e disse assim, pegou no braço do Chico e disse assim, Senhor Chico, defina para mim paixão e amor. Aí o Chico falou assim, olha, o amor, disse que o Chico meditou um pouquinho e respondeu para ela, o amor é o lume do fogão, é o fogo do fogão, que esquenta o leite ali para fazer mamadeira para a criança, que faz a comida, que faz o café, né, tal. É o fogo do fogão. Então, é aquele fogo controlado, equilibrado, que edifica, que constrói, né? Que realiza. Então, aquele fogo equilibrado. E era pós 1974 e havia ocorrido um incêndio no edifício Joelma, lá em São Paulo, que morreram muitas pessoas neste incêndio. Aí o Chico Xavier diz assim, paixão é o Joelma. Então, na essência, é a mesma coisa. Quer dizer que amor e paixão, na essência, é a mesma coisa, é o mesmo sentimento, né? Só que é um sentimento desequilibrado. Nós desequilibramos o sentimento, né? Não direcionamos. Por quê? Porque precisamos do equilíbrio. Nós já estávamos comentando recentemente da mensagem do Siddhartha Gautama, né, do Buda, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Então, precisamos buscar o caminho do equilíbrio em tudo, principalmente o sentimento. Nós precisamos educar, direcionar os nossos sentimentos. Não deixar os nossos sentimentos tomar conta da gente, tomar conta de nós. Porque, às vezes, deixamos os sentimentos tomar conta da gente. Nós não controlamos eles, não controlamos o nosso pensamento, não é? Deixamos que o nosso pensamento, os nossos sentimentos tomem conta da gente. Quantas pessoas estão hoje arrependidas nas penitenciárias, nas cadeias, porque não conseguiu dominar os sentimentos, não conseguiu dominar as emoções, não conseguiu dominar os pensamentos, não é? Então, nós temos que ser senhores da nossa vida, não escravos da vida, não é? É um aprendizado, essa liberdade que Jesus veio mostrar para a gente, uma liberdade com responsabilidade, não é? Porque ninguém é responsável pelas nossas desditas, pelas nossas quedas, pelos nossos fracassos. Ninguém é responsável, ninguém, né? Nós somos os construtores e responsáveis pelo nosso destino. Nós, unicamente nós, somos responsáveis. Então, eu sou assim porque meu pai foi assim, minha mãe foi assim, então. É claro que uma educação, né, a educação que nós passamos para os filhos, aquelas crianças que estão sob a nossa responsabilidade, tudo que nós ensinarmos, principalmente através do exemplo, né, através de uma boa palavra, tudo que nós ensinarmos, ajudarmos, nós estamos ajudando a construir uma personalidade sadia, uma personalidade mais edificada no bem, no amor, nós estaremos ajudando. Muito, muito. Mas a decisão final sempre é nossa, sempre é da gente, né? Inclusive, os espíritos nos chamam muita atenção em relação, a própria psicologia também, né, estuda, em relação à questão de sentimentos, pensamentos e sentimentos. Que é um universo de pensamento, sentimento, o lar é uma grande escola. Então, é um universo de pensamentos e sentimentos que vibra constantemente. Então, criança e adolescente, principalmente, eles estão imersos no psiquismo dos adultos que estão ali. Então, se nós, adultos, caímos em faixas desequilibrantes, nós vamos afetar a emoção dos nossos filhos, das nossas crianças. Nós vamos afetar. Então, é claro que nós não somos santos. A gente nem sempre
estaremos, né, numa vibração muito elevada, né? Nem sempre, mas esforçar porque, principalmente criança e até adolescente, eles estão imersos nesse universo de vibrações nossas, né? Do casal, né? Das pessoas que estão ali dentro de casa. É uma responsabilidade grande, né? Adultos, nós lidamos com crianças, muita responsabilidade. A gente precisa pensar mais que ele está um espírito eterno em evolução. Não é apenas um corpinho, não. É um espírito eterno em evolução. Então, gente, mas, voltando, nós somos inteiramente responsáveis pelos nossos atos. Inteiramente responsáveis. Então, a gente precisa, né, sempre acreditar essa certeza, né, que nós estamos nesse universo aqui como os peixes no mar. Então, a doutrina espírita vem explicar para nós sobre o fluido cósmico universal, né, esse fluido que vibra em todo o universo, que é o hálito divino. Nós estamos imersos nesse universo, né, nessa emanação divina. Nós estamos imersos. Então, existem leis que regem todo esse universo. Existem leis, principalmente a lei do amor. Então, Deus, o que Deus fez que nós conseguimos entender? Ele estatuiu as suas leis. E nós estamos submissos a essas leis, né? Essas leis divinas. Nós estamos submissos a essas leis. Então, existe objetivo. Qual o objetivo maior da nossa encarnação? Qual é o objetivo? Evolução. Então, nós estamos aqui na Terra para evoluirmos, para melhorarmos, para crescermos em todos os sentidos. Esse é o objetivo maior. Então, e reconciliar com as nossas situações, com os adversários. Estamos aqui para melhorar em todos os sentidos, sublimar esses sentimentos, como nós citamos o caso do Botuso, desse espírito, né? Vai ser uma relação inicialmente difícil de avô e neto. Difícil, né? Mas com o tempo ali, se existir a boa vontade de fazer, de reencontrar, né? De melhorar, se existir a boa vontade, principalmente dos adultos, né? Eles vão conseguir reconciliar. Então, nós estamos aqui realmente precisamos reconciliar, né? Precisamos perdoar. Existe muita falta de perdão nossa, muita falta de perdão. Às vezes até em nível inconsciente, né? Aquela dificuldade de tolerar, de entender o outro, tal, né? É a incapacidade nossa de perdoar, porque às vezes é um perdão de 10 encarnações atrás, nós estamos trabalhando hoje, né? Mas eu não sei, né? Sabemos. É quando temos aquela adversidade, aquele sentimento de agressividade com o outro, né? Aquela coisa parece que é de graça, né? Que apareceu assim. É momento de nós trabalharmos esses sentimentos, né? E procurar reconciliar. Porque estamos aqui na Terra para evoluir, né, gente? Estamos aqui na Terra para evoluir, para melhorar. Nós não viemos aqui na Terra para sermos derrotados, não. Não viemos. Viemos aqui para melhorar, para crescer espiritualmente. Todos nós. Então, precisamos sairmos dessa encarnação melhor um pouco que nós chegamos. Não podemos sair piorar, não é? Principalmente na área espiritual, né? A área material são recursos didáticos para melhorarmos espiritualmente. Então, o que nós aprendemos hoje? Estamos aprendendo com a doutrina. Que estamos no nível de provas e expiações. Estamos num planeta de provas e expiações. O nível hoje é provas e expiações. Então, o que é prova?
Estamos sendo provados para melhorar, para crescer. E expiações, expiando os nossos deslizes do passado, né? O que acontece? Se nós colocarmos uma sementinha dentro de uma caixa de papelão para germinar e colocarmos um orifício nessa caixa de papelão, a caixa fechada, um exemplo, ela vai germinar essa plantinha e ela vai buscar automaticamente aquela saída ali onde tem luz. Automaticamente. Por quê? É instintivo. Está no nosso espírito a busca da luz, a busca do bem, a busca do amor, a busca do equilíbrio, a busca da paz. O problema é que nós somos muito ignorantes ainda, não sabemos qual caminho tomar e às vezes tomamos caminhos equivocados que vai nos trazer muita dor, muito sofrimento. Tem um pensamento que diz que a pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros. E a pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Então, veja bem, o inteligente aprende com seus próprios erros. E o sábio aprende com os erros dos outros. Então, nós temos uma oportunidade muito grande de aprender, às vezes com os outros aqui na Terra. Se nós formos mais humildes e mais atenciosos, nós aprendemos muito, muito com os outros. De repente, aquele ali eu posso fazer, aquele ali eu não posso. Então, tudo mesmo é experiência. Então, nós estamos no mundo de erros e acertos. Não estamos no mundo de pecado. De pecado. A doutrina espírita vai riscar essa palavra pecado, né? Para nós espíritas, com nosso entendimento, não existe pecado, né? Aquele pecado eu fiz, Deus vai me condenar. Não. Eu equivoquei e eu preciso reajustar. Eu preciso voltar por esse caminho. Como a plantinha busca a luz, nós buscamos instintivamente também o bem. Mas só que às vezes desviamos. E quando desviamos do caminho do bem, do caminho do amor, chega em determinado momento, nós precisamos voltar para o equilíbrio, voltar para o Deus interior, né? Para Deus, nosso Pai, nós precisamos voltar. E essa volta, muitas vezes, é a dor e o sofrimento. Muitas vezes, é a dor e o sofrimento. Então, o que nós chamamos de expiação, né? Nós temos que resgatar aquilo que nós fizemos. Por quê? Porque quando a gente magoa uma pessoa, principalmente a pessoa que a gente gosta, às vezes acontece isso, nós magoamos, nós guardamos dentro de nós um desejo de fazer, de refazer, de reconciliar, não é? Quando o espírito chega num grau mais de sensibilidade, porque às vezes a pessoa vai fazendo mal, vai fazendo, ela vai ficando tão fria, né? E ela não desperta ali, mas ou mais cedo ou mais tarde, ela vai despertar. E a partir do momento que ela desperta, ela quer fazer alguma coisa para reconciliar com aquela pessoa. Então, é o momento, isso acontece consciente e inconscientemente conosco. Nós precisamos reconciliar com a nossa consciência, reconciliar com as pessoas. E Deus nos dá essa oportunidade sempre. Se nós não conseguimos nessa encarnação, nós vamos conseguir em outra encarnação, né? Se pudermos resolver nessa, ótimo, precisamos resolver. Tudo que a gente puder resolver nessa encarnação, nós precisamos resolver. Não podemos deixar para outra encarnação. Às vezes escutamos isso, vou deixar para outra encarnação. Não, né? Vamos reconciliar hoje. O Robert Neachi, um psiquiatra de São Paulo, ele já escreveu vários livros, né, faz palestras e tal. Ele disse que tinha um problema com o pai dele, de relacionamento. Um problema assim, a adolescente rebelde, né, tal, com o pai, e foi crescendo, continuou com aquela dificuldade de relacionar com o pai. O pai disse que era um japonês muito calado, uma pessoa que deixou muitos exemplos bons para ele. Mas ele é muito rebelde, né? Adolescente, jovem, aquela rebeldia, dificuldade de relacionar com o pai, e foi
deixando avolumar, né, aquele sentimento dentro dele, e ficou uma barreira muito grande com o pai. E o pai era uma pessoa boa, uma pessoa de bem, né? Mas só que ele deixou, né? Deixou criar, né, essa barreira muito grande com o pai. E uma vez ele fazendo análise, né, com o terapeuta, ele narra nessa situação, o terapeuta diz assim, olha, você precisa falar para o seu pai que você ama ele. Você precisa falar. Ele falou assim, mas isso é fácil, né? Isso eu vou conseguir falar com meu pai. Aí ele foi um final de semana num sítio, eles tinham um sítio que eles passavam o final de semana. O pai, ele foi lá para o sítio do pai e passaram o final de semana. Ele disse que o pai estava consertando uma cerca, né? E ele aproximou, tal, conversando tudo, né? E uma hora ele começou também a mexer, ajudar a consertar a cerca. Aí uma hora ele falou assim, agora eu vou falar para o meu pai que eu amo ele. A hora que foi falar, ele não teve coragem. Ele, pai, me passa o martelo. Meu pai passou o martelo para ele. Depois eles estavam, uma hora, eles estavam almoçando. Em determinado momento, eles estavam almoçando. E na mesa, no horário de almoço, eu falei assim, agora é a hora. Agora eu vou conseguir falar para o meu pai que eu amo ele. E almoçando e tal, né? Aí, agora eu vou falar. A hora que ele foi falar, pai, o pai dele, que foi? Ele falou assim, me passa a alface. E não teve coragem de falar para o pai dele que amava o pai. Aí, ele, quando foi domingo à tarde, ele preparando para ir embora, né? Ele já preparou, colocou as malas, colocou as coisas dentro do carro e tal, né? Preparou, estava indo embora. Aí entrou dentro do carro e ele pensou assim, gente, mas não pode. Eu já falei tantas vezes, falava até para as namoradas que amava, não amava nada, né? E, e falei tantas vezes, falei que amava da boca para fora. E realmente eu amo meu pai e eu não tive coragem. Né? Que coisa, ele ficou naquele conflito. Aí o que ele fez? Ele ligou o carro, né? Colocou, pisou na embreagem, colocou primeira, tal, né? Deu uma aceleradinha no carro. Eu disse assim, pai. Aí o pai dele chegou, eu estava achando estranho, né? Aquela postura dele durante o final de semana, chamando ele, falando. O pai dele percebeu que tinha alguma coisa. Aí o pai dele chegou próximo à janela do carro, ele falou assim, eu te amo. E acelerou o carro e foi embora. Foi embora. Aí passaram uns dias, tal, uns 15, 20 dias, eles voltaram para o sítio, né, umas 2, 3 semanas, eles voltaram para o sítio, passaram o final de semana todo no sítio. Né? Aí passaram bem, tranquilo, tal, não tocaram no assunto. Quando ele estava saindo, né, preparou tudo para sair também, ele estava no carro saindo, o pai aproximou dele e falou assim, filho, aquilo que você falou para mim há 15 dias, uns 15 dias mais ou menos atrás, foi a melhor coisa que eu ouvi na minha vida. E aí ele foi embora, né? Sei que passou pouco tempo o pai dele desencarnou. Então, assim, nós sabemos que temos uma oportunidade, né, abençoada aqui na Terra, né, de reconciliarmos com aquelas pessoas que nós caminhamos, com aquelas pessoas que estamos juntos, né? Como Jesus disse, né? Fazeis enquanto é dia, fazeis enquanto tem luz, fazeis enquanto tem oportunidade, né? Enquanto temos oportunidade, fazeis, porque amanhã pode ser tarde demais. Então, cada dia é um dia para nós realizarmos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, né? Coloca no nosso colo ali para a gente resolver. E nós não desperdiçarmos as oportunidades que Deus coloca nas nossas mãos. Nós vamos finalizar. Eu queria ler um poema aqui pequenininho do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Ele vai falar
da importância do silêncio, da força do silêncio. Às vezes precisamos falar, às vezes precisamos ouvir, principalmente ouvir. Então ele vai falar dessa força do silêncio. O Emmanuel vai passou para a gente essa mensagem. O verbo vale mais quando se aprende a ouvir. Cultiva onde estiveres a força do silêncio. Contempla a natureza. A servir sem alarde. Vou repetir, gente. Contempla a natureza, a servir sem alarde. Brilha o sol sem ruído. Nasce a flor sem barulho. A frase que constrói será sempre uma bênção. Mas escuta, o silêncio traz as vozes de Deus. Gente, um bom final de semana, uma boa noite, né? Um bom final de sábado, e que todos nós fiquemos com Deus. E na próxima quarta, às 15 horas, estaremos aqui. Então, todos nós fiquemos com Deus.